Fala pessoal, voltando aqui com a série A 7 Entrevista, os desafios do empreendedor, um oferecimento de A7 Gestão e Consultoria e do Coworking Pedra Branca. Hoje eu estou aqui com a doutora Karine Dourado, ela é dentista, empresária, proprietária da Odontica Odontologia e do Instituto Karine Dourado, onde ela faz um trabalho lindo de harmonização facial. Karine, antes de a gente começar aqui com as perguntas, me conta um pouco da tua história e como foi que tu chegou até aqui, que hoje tu é a doutora Karine Dourado. Ai, que prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada por esse convite. Então, se a gente vai fazer uma linha do tempo, né, das coisas, é até gostoso, assim, de reviver, né, mas eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, assim, sempre muito sonhadora desde nova, mas também dentro da realidade que eu tinha, assim, quando eu era, pequena ali com uns na verdade uns 10 anos, assim, eu tive uma realidade mais, eh digamos que eu estava entendendo mais sobre o mundo, né, sempre fui eu venho de uma cidade pequena, né, de interior, na verdade interior do Rio Grande do Sul, e lá eu sempre tive boas amigas, assim, né, digo de boas amizades de verdade, assim, né, de paz, e nessa cidade pequena, tudo lá era o que tu tens e não o que tu és. Então, Uhum. tipo: "Qual que é o teu sobrenome?" Sim. Mas o que que o pai dela faz? E eu sempre dentro dessas minhas amizades, eu sempre fui a pessoa que menos tive poder aquisitivo, assim, né. Elas sempre tiveram as minhas amigas sempre foram aquela casa, carro, piscina A e tal, patricinha as da sim. patricinhas. E eu estava sempre com elas, porém esse poder aquisitivo não existia, mas, eu sempre entendi que eu estava com elas, porque eu sempre tive as mesmas oportunidades que elas por conta do meu pai. O meu pai sempre foi um homem muito íntegro e muito, humilde, simples, e isso a cidade em si sempre abraçou. Então: "Ah, tu é filha do Kainé, então pode tudo", sabe, Uhum. independente do poder aquisitivo. E lá já me plantou uma sementinha na cabeça, eu falei: "Cara, não é só sobre o dinheiro, né, tu podes muito". Na verdade, meu pai tinha grandes oportunidades pela pessoa que ele era. Uhum. E isso foi muito na minha família, eu, meu irmão também, a gente tem isso muito com a gente, tipo, plantar o bem. Cara, o bem faz com que as coisas se transformem de fato. Só que eu sabia que só o bem não me dava casa, carro, casa. Ele tinha as oportunidades de chegar em qualquer outro lugar, que nem né, a família e as minhas amigas, mas a nossa casa era uma realidade completamente diferente. Lá eu tinha inspiração, e a minha grande inspiração era uma dentista, que ela tinha, né, a casa porque quando tu é pequeno tu acha que aquilo é ter tudo, e hoje tu entende outras coisas, né. E então eu saí de lá, com o impulso da minha mãe, ela sempre dizia assim: "Carine, tu também pode ter. Mãe não tem, mas tu também pode ter", só que uma das coisas que ela sempre me dizia assim: "Ó, estuda, estuda porque é o que vai mudar o teu negócio, assim, vai mudar a tua realidade e tu vai conseguir conquistar o que tu queres através do estudo". Aí eu tive que sair 200 metros não, 200 quilômetros, né, da cidade que eu estava, fui morar sozinha com 16 anos de idade, e só tinha uma opção, eu já queria odontologia e a opção era passar na federal, não tinha opção de pagar pagar a faculdade de jeito nenhum, porque naquela época, a gente tá falando em 2010, não, eu saí de casa foi 2009. Não sei quanto tempo agora pensando, mas assim, não tinha era 5.000 a prestação, que hoje equivale a 10, sabe. Uhum. Era uma coisa absurda, assim, então não tinha opção de fazer faculdade particular de odontologia. Era só federal, era o que dava. E aí eu morei sozinha, 1º ano eu rodei no vestibular, não passei no vestibular, foi minha primeira frustração de adulta, assim, fui obrigada com menos de 18 anos já ter essa frustração, porque no colégio eu sempre fui muito boa nas notas, assim, nunca foi um problema pra mim, sabe. E ali eu falei: "Opa, que negócio estranho", saí de fato de todo o meu desconforto, né, tipo, fiquei morando sozinha, longe dos meus pais, longe de tudo, querendo de fato, né, ter e ser alguém, poder proporcionar uma vida melhor pra família em si, né. E aí eu rodei, e eu falei: "Cara, eu preciso passar". Só que pra
naquela época, 1 ano era como se fosse 200 anos. Eu falei assim: "Eu vou ter que passar pelo cursinho de novo pré-vestibular, mas eu estudei Fez aquele extensivo que era o ano todo? o ano todo". Aham. E eu só estava lá pra fazer o vestibular, então todos os dias eu ia para o cursinho Uhum. pré-vestibular. Aí a minha mãe falou: "Cara, que tu queres?" Eu falei: "Quero passar". Ela: "Então vamos de novo". Dito e feito, fui de novo, melhorei um pouco do cursinho, porque o meu primeiro cursinho tinha 150 pessoas na mesma sala, Meu Deus. porque era mais barato, né. E aí no segundo ano, minha mãe vendeu pastel, minha avó me ajudou daqui dali, cara, sempre foi um rolo, a família, a minha essência é família exatamente por isso, assim, né, todo mundo se ajudava de algum jeito. Aí a gente eu fui para um cursinho pré-vestibular melhor. Tava com uma das minhas melhores amigas de infância, assim, ela me ajudou demais, e eu falei: "Cara, agora não tem opção não dar certo". Estudava demais, assim. Eu estudava demais pra passar no vestibular, que quando chegou na metade do ano eu fiquei sabendo que não era mais vestibular, ia ser o primeiro ano do Enem. Eu falei: "Ah, pronto, agora", e ninguém sabia, porque os professores de pré-vestibular, eles sabem o histórico das provas e trabalham simulados em cima disso. Uhum. Mas e o primeiro? Vai ser surpresa para todo mundo. E aí eu, entrei num desespero, assim, até os próprios professores não sabiam como que ia ser. Na época não tinha uma semana depois, eram 2 dias, 90 questões, sei lá quantas questões, e era isso. E aí o meu irmão também me ajudou para eu vir para Floripa, porque um das grandes, a família da minha mãe é daqui, então a gente já queria vir para cá. E o meu irmão me disse assim: "Ó, vem no último mês", porque na UFSC era somatório, né, Uhum, o isso. vestibular. Sim. Então vem, porque daí já é tudo diferente do que eu estava estudando lá. Falei: "Cara", então foi uma mistura, assim, mas eu estava focada no vestibular, passei. Eh, eu tive 2 notícias, na verdade. Numa segunda-feira, eu fiquei sabendo que eu estava em 22º na lista aqui da UFSC para Uhum. odonto. E eu fui ver o histórico eram 20 vagas. Eu vi o histórico de desistência dos últimos 5 anos, assim, eram 5 pessoas, 2, 3, então, cara, praticamente a gente estava contando Uma vitória. vaga. Falei: "Cara, vou passar, vou passar, vou passar". Na quarta-feira foram as inscrições e eu ligando pra cá o tempo todo, que eu estava lá do outro lado, ela falou assim: "Ah, ninguém desistiu, todos matriculados". Nossa, pensa assim, foi um choro, um choro. Eu falei: "Ah, eu não vou conseguir fazer mais um ano de pré-vestibular". E na sexta ia sair a lista da Federal de Pelotas, que eu também tinha feito. E como era Enem, tinha gente de todo o Brasil, Sim. então era aquele rolo. Era numa sexta-feira, início de carnaval. E aí, a minha mãe disse assim: "Vamos pra lá". Eram 45 vagas, e estava uma média de 60 por vaga. E aí o meu pai e meu irmão falou assim: "O que vocês vão fazer lá? Se 2 pessoas não desistiram, precisava desistir 5 ou 8 pessoas para eu passar. Não vão desistir 5 ou 8". Aí eu cheguei lá e a minha mãe: "Vamos, vamos lá". Eu fui, cheguei, fui chamada, passei, graças a Deus, porque, assim, foi muito desafiadora a questão do Enem. E aí comecei a vida da faculdade, né. Na vida da faculdade, com todos os desafios, longe de pai, mãe e tal, mas sempre com a clareza do que eu queria. Aí eu falei: "Agora passei, tô rica". Foi essa clareza aí do que tu queria que não te fez desistir quando tu soube que mudou de vestibular para Enem? Total, não, total. Eu sempre tive muito claro do que eu não queria e do que eu queria, mas mais do que eu não queria, assim, sabe. Eu não queria passar, tipo, eu tinha tudo, porque hoje eu digo que, assim, né, família, amor é tudo, isso eu não tem dinheiro que pague, mas eu queria somar Uhum. isso, né, em estar numa casa boa, em poder viajar, Conforto. conforto, né, liberdade. É, porque vi a minha mãe abdicando de tempo de qualidade comigo e com meu irmão por muitas vezes, porque ela tinha que trabalhar domingo, ela trabalhava num free shop, que é tipo um shopping, Uhum. assim, né. Então não tem feriado, não tinha domingo, não tinha nada, pra poder nos proporcionar uma vida melhor, assim, sabe. E eu falei: "Cara, isso eu vou fazer de tudo pra não acontecer isso". Ela me trouxe grandes aprendizados, então foi isso. Aí eu passei, deu tudo certo na faculdade, enfim, aí lá eu já tinha clareza que eu ia vir pra Floripa, né, isso já estava enraizado em mim. Conheci meu marido lá, quando a gente estava na faculdade.
E ele também tinha a vontade de sair de lá. Eu lembro que eu falei assim: "Cara, tu não vai, né, eu não vou morar aqui". Ele falou: "Não, eu também não". Então tá, vamos juntos. Só que a realidade da vida adulta não é essa, né, não é estudar. Hoje estudar É o é o mínimo, mínimo, é o é o mínimo. básico. E eu achava que era só fazer faculdade, aí vim pra cá, lá na verdade, quando eu me formei no primeiro mês, eu fiz o primeiro curso de harmonização facial, que foi uma imersão de botox e preenchedores. Ali já me despertou muita vontade, porque cuidar de mulheres, eu sempre fui vaidosa, eu falei: "Cara, que legal isso aqui", tipo, a beleza de outra maneira, né, eu estava acostumada à limpeza de dente, à cirurgia de dente, então foi outro mundo que em uma semana de formada eu tive o prazer de estar perto ali. E aí eu voltei para minha cidade, muitas pessoas de lá falaram: "Carine, eu quero fazer contigo, eu quero fazer contigo, eu quero fazer contigo". Fiz nelas, né, e eu amei. Daí, assim, ali foi eu acho que foi o grande virada, assim, sabe. Em menos de um mês eu vi e eu fiquei enlouquecida, assim, eu me lembro que, ai, o primeiro salário, o primeiro dinheiro que eu tive, eu me senti eu falei: "Tá, era isso que eu precisava". Mas aí passou o tempo, eu tive vim pra cá. Não, a harmonização facial ela não é simples assim, qualquer um que nem dentista, às vezes tu vai fazer uma limpeza, vou escolher qualquer um. Né, tipo, algumas pessoas têm isso, mas na harmonização não, a harmonização é 100% confiança, Uhum. né. E aí eu tive que vir pra parte dentária raiz, pra cá. No primeiro mês, aí o meu marido ficou lá, eu vim, no primeiro mês eu fiz R$ 700. E aí eu me lembro, eu falei: "Cara, eu estudei 6 anos", no total deram 7 anos, né, pensando no cursinho também, pra eu ganhar R$ 700 no mês. O que que não tá batendo Que choque, aqui? né. Falei: "Cara, que loucura". Aí um dia que foi uma gota d'água foi quando eu recebia por dia, aí eu recebi 3,50. Quando eu falei: "Não, não é possível". 3,50 era o repasse de um raio-x. Eu fui pra casa, pensa no choro. Eu saí chorando, cheguei chorando e a minha mãe já estava aqui. E ela falou assim: "Tá tudo bem, tu não precisa desse dinheiro pra comer, pra viver, pra te sobreviver, a gente vai conseguir te ajudar aqui e tal". Só que não era sobre isso, entendeu? Tipo, a minha cabeça já estava revivendo outras coisas, eu falei: "Não, mas não é isso, eu não posso ficar, eu vou ficar até quando, assim?". E ali eu já falei: "Eu preciso ter um modelo de negócio que me sustente e que faça eu ter aquilo que eu queria na Uhum. infância". E aí o meu marido estava com outros projetos, chegou a oportunidade de compra da clínica, a gente comprou a clínica, obviamente, né, com medo, porque a gente tem medo de expandir ou de ter um negócio próprio, eu estava indo numa eu tive nesses 6 meses, eu consegui ter uma evolução muito grande financeiramente dentro dessa clínica que eu trabalhava. E aí quando eu tive uma expansão maior, que eu falei: "Cara, agora eu tô mais confortável", chegou a oportunidade de eu abrir meu negócio. Aí eu lembrei dos 3,50 e foi fichinha pra eu decidir. A decisão foi fácil? Foi super fácil, falei: "Tá, então vamos, vamos". E aí foi que a gente de fato começou a clínica, né. Então aí eu comecei em 2018. Né, dentro dessa parte de empresa, de fato virar a empresária, até chegar na odonto. Aí começa o rolê de adulto de fato, né, mas Sim. foi basicamente assim, a gente teve uma história por trás até chegar ali e fazer sentido, o porquê, né. Eu sempre digo assim, começar pelo porquê tu entende o restante É, tudo. tu falar de família foi bem interessante, porque eu tenho a sorte de conhecer a tua família, Aham. e tu falando sobre simplicidade, eu vejo todos vocês assim, né, teu irmão, que é o que eu conheço há mais tempo, teu pai, tua mãe, todos Sim, seguem tanto essa mesma é. batida da simplicidade, quanto do trabalho mesmo, né, do querer. Sim, E tu falar essas coisas de: "Pô, eu queria também proporcionar aquilo", e hoje vendo a vida que vocês é, vivem, que é uma vida muito mais é. confortável do que era antes, fez todo sentido toda essa tua trajetória até o sofrimento do extensivo, o sofrimento do Enem, todo esse sofrimento até chegar na clínica. Carine, o que que tu acredita que tu errou? Qual foi o teu maior erro? Foi não ter começado antes?
foi não ter ido pra harmonização facial antes. Qual que tu acha que foi o teu maior erro nessa trajetória toda? Depois, assim, com a clínica já, né, em andamento, eu acho que foram erros assim, de processos internos, assim, por Uhum, exemplo, precificação, né, o erro de achar que tu vai pagar os colaboradores, funcionários, sem tu conseguir fazer uma precificação mais, uhum, digamos que consolidada de tudo, assim, que de fato, por que será que a limpeza tem que ser "X" valor? uhum. Ah, porque o vizinho cobra isso e não sei o quê. Então eu acho que o meu maior erro foi eu não olhar para precificação, né, entender quanto que eu queria ganhar e quanto que eu deveria vender, pensar nos meus custos. Eu acho que erro, assim, pensando em empresa, foi de precificar, Precificação? precificação. Precificação. Para mim foi um erro que na verdade fez eu aprender, né, Uhum. é um erro que fez eu aprender, mas nos primeiros 2 anos de empresa, eu não precificava, eu não conseguia ter clareza da lucratividade de cada serviço. Entendi. E falando sobre risco, Karine, o maior risco que tu vai tomar é esse risco agora dessa transição de odôntica para o Instituto Carine Dourado? Ou tu ainda acha que o teu maior risco foi aquele de tu sair daquela clínica que tu atendia, que tu já tinha um valor recebendo legal para abrir o teu negócio? Qual foi o maior risco que tu tomou? Pô, são riscos diferentes, mas o maior com certeza foi sair do que eu estava já, digamos, ganhando bem, assim, que era o meu seguro, Uhum, tipo assim, eu já estava confortável ali, e ir para um negócio do zero. Isso com certeza foi a expansão, né. E uhum, dentro da própria clínica também, quando a gente sim. expandiu de novo, a gente foi tendo risco. A expansão, ela é sempre um desafio pra gente, né? Porque olhando assim, como tu és minha cliente, eu vi a caminhada de vocês até chegar aqui, entendo, penso sobre, assim, quando tu me falou: "Pô, a gente vai partir para só, uma situação", e Uhum. assim, caramba, cara, eu vejo o risco, vejo o benefício, eu fico analisando essas coisas e, pô, agora com toda essa trajetória que tu trouxe aqui na entrevista até agora, eu pensei assim: "Cara, mas essa transição para ela vamos dizer, pra mim que eu tô olhando só o negócio, tô de fora, é É muita mais um coisa. Mas, pô, eu olhando, assim, com tudo que tu me falou só agora, assim, pra ela essa transição é só mais uma coisa de que quem recebeu R$ 3 ou de que quem mudou de cidade, ou de que quem não passou no primeiro na primeira vez no vestibular. Assim, cara, agora olhando, eu entendi a simplicidade com que tu me falou o dia que vocês me falaram que iam partir só pra uma coisa, porque me pareceu uhum. assim, tá, foi uma decisão, apesar de ter os seus medos, olhando a tua trajetória foi uma decisão simples, porque a tua trajetória foi uma trajetória de decisões desse tipo, né. É, exatamente. Eu vejo exatamente isso, assim, todas as decisões elas têm, né, as suas dificuldades, enfim, mas eu sempre volto a ser a menina lá de trás da clareza. Então se tu tens clareza do que tu quer, tu sabe quais são os caminhos, às vezes tu não quer enfrentar, mas Uhum, tu sabe as respostas, tu sabe para onde tu tem que ir. Então, tipo assim, foi difícil? Foi, mas eu já tive decisões mais difíceis, assim, eu uhum, acredito que hoje, se me tirarem tudo, eu construo tudo do zero, sabe, porque eu acho que conhecimento ninguém te tira uhum. e vontade de vencer, quando tu tens, não tem quem Sim. te pare, né. Entendi. Karine, partindo agora para essa parte do instituto, que é essa nova etapa da tua carreira, tu falou ali: "Pô, eu comecei lá na minha cidade, fiz o curso, vi que, pô, aquilo ali era transformador para as mulheres". E hoje, agora tu trabalha muito mais, tu fez a transição de ser só dentista para agora trabalhar com harmonização facial. Uhum, O que que tu vê nesse mercado? Qual que é a transformação real que tu quer trazer para as mulheres? Como que tu olha as mulheres que tu uhum, atende? Porque eu vejo o teu trabalho com uma delicadeza, com um refino, eu não vejo aquela uhum. coisa muito incisiva que tu consegue visualizar, assim, tu olhou a mulher e tu visualizou que foi a doutora Carine que fez. Eu vejo teu trabalho como uma coisa muito mais leve do que isso. O que te faz ser assim? O que tu quer trazer para essas mulheres de transformação? Eu acredito que tudo faça sentido, principalmente pela essa questão, tipo assim, ó, da inferioridade, se tu parar pra pensar, de certa forma eu vivi isso.
né, não foi esteticamente, mas foi no num ambiente que tu não te sentia pertencente. Uhum, Então, por exemplo, tu não te sente pertencente a tal coisa, porque tu és, de certa forma, aí entrando em harmonização facial, uhum, às vezes eu levanto a bandeira de cuidar de si mesma, porque são mulheres que, às vezes, machucadas com feridas que ninguém sabe, dores que ninguém sabe, bullying, tem mulheres que, de fato, né, eu tenho mulheres hoje que são grandes empresárias, mas que precisam cuidar da imagem, assim como eu tenho mulheres que estão em processo de separação, em processo de autocuidado, porque uma vida inteira escutou, às vezes, do próprio pai, da mãe, dos colegas, que ela era feia. Eu tenho pacientes que chamavam até: "Ai, olha só, nariz de cocota, nariz de não sei o quê". E cara, isso daí é muito sério. uhum, As pessoas acabam achando que a harmonização facial é só: "Ai, vamos ali preencher, botar botox", como se fosse futilidade, não é. Tu tá trabalhando feridas profundas ali que a galera não tem nem noção, uhum, não tem noção. Então hoje, a minha bandeira é: cuida de si para poder cuidar do outro. E provavelmente tu vai querer cuidar do filho, da mãe, sempre tem alguém que tu ama muito que tu uhum, queres cuidar essa pessoa, mas para tu tá apto a cuidar essa pessoa, tu tem que começar cuidando de ti. entendi. E é aquela velha, do avião, né, primeiro coloca a tua máscara, Sim. para depois tu colocar de quem tu mais ama, porque é isso, sabe. E hoje eu não quero transformar, a minha ideia de harmonização não é transformar a pessoa, minha ideia da harmonização é que essa pessoa ela se sinta a melhor versão dela, na idade que ela tem, aceitando o que ela tem e melhorando o que ela pode melhorar. Uhum, Assim como uma casa, se tu tens uma casa hoje, tu não pode dizer: "Ah, eu não vou deixar a casa assim", se tu pode melhorar, tu não quer melhorar? uhum. Se tu puder fazer uma reforma, tu não quer fazer uma reforma? É a mesma coisa, só que as pessoas acabam deixando culturalmente falando: "Ah, não precisa. Ah, é caro, tu já é bonita". Uhum, E eu entro muito pra tirar esse tabu, sabe. Eu acho entendi. que o cuidado, ele começa em ti. Então se tu te cuida, se tu te prioriza, todas as outras áreas da tua vida vai repercutir positivamente. Então, Entendi. se eu tô me cuidando, se eu tô me sentindo bem, e o sentir faz muito muda, né. Cara, a pessoa confiante, ela fecha contrato, ela vende, ela tá bem com o marido, ela é outra vida, é outra vida. Então eu penso no pós, eu não penso somente em chegar ali e preencher, porque aqui tu pode preencher, não Uhum. sei o quê. Não, o que que eu vou transformar na vida dessa pessoa através da harmonização. Entendi. Karine, tu falou ali uma coisa que eu achei muito interessante, que é, a pessoa tem que se sentir bem na idade que ela tem, como ela é. Uhum, Por que que eu achei isso interessante? Porque, como tu és mulher, tu sabe que a gente vive numa ditadura da beleza e do rejuvenescimento. Pra uhum, mulher. A mulher tem que sempre estar parecendo mais nova, até esses dias eu estava vendo no Twitter, eles estavam numa discussão sobre valor sexual de mercado, então quanto a mulher fica cada vez mais velha, ela só vai, ficar com homens muito mais velhos e vai perdendo esse valor, vamos dizer assim. uhum, Eu achei muito interessante essa parte do trabalho, porque, eu olhando de fora a harmonização facial e tratamentos estéticos, eu penso, primeiramente, essa pessoa quer parecer ser mais jovem. uhum, E tu trazendo isso, que foi completamente ao contrário do que eu pensava do mercado, assim: "Ó, eu quero que a pessoa fique bem como ela é hoje". Como que tu faz pra imputar isso para as mulheres? Que muito provavelmente algumas chegam pra ti querendo, tipo, transformar. E daí uhum. tu tem que fazer esse input nelas e assim: "Ah, não, pô, tu não precisa mais parecer ou tentar parecer que tu tem 25 anos. Tu pode ter 50 anos, é bonito também ter 50 anos, mas de uma forma bem cuidada". Como que tu faz pra imputar isso para as mulheres, pra que elas entendam e façam o tratamento? Hoje, o meu trabalho, por exemplo, no Instagram, ele já mostra isso, então elas já chegam sabendo que eu não vou transformá-las de uma maneira, que nem eu falo, né, entra a Joana e sai Gabriela, não, Uhum, não é a minha ideia, mas eu trabalho com elas sobre elas se sentirem bem. Então, por exemplo, se ela chegar e falar assim: "Ah, Karina, eu queria rejuvenescer 20, 30 anos", eu digo: "Cara, aqui não é o lugar". Eu não faço esse trabalho, sabe. Eu trabalho com a parte, obviamente, que quando a gente faz a harmonização, tu vais te sentir mais jovem, e isso é gostoso, por quê? Porque as pessoas elas tendem a envelhecer a idade. uhum.
mas cada vez mais estão mais jovens de cabeça. Sim. Então eu atendo mulheres de 60, 70 anos por sabe? Tipo, outras assim: "Cara, eu tô com 40 anos, mas eu me sinto com 20". Uhum, Então o interior dela vai estar condizente ao que ela se vê no espelho. uhum. Eu não trabalho no aquilo assim: "Ó, vou fazer um rejuvenescimento para você se sentir melhor", não. Mas o meu resultado, automaticamente, a pessoa vai se sentir mais jovem. E quando Entendi. ela se sente mais jovem, o interior dela é mais jovem, é match, tipo assim, ela vai dizer assim: "Nossa, era isso". Mas eu não vendo, digamos assim, o rejuvenescimento em si. Eu vendo a transformação que eu vou fazer através dos preenchedores, que vai sim te deixar mais jovem, mas não é a causa principal. Eu não olho pra ti, tipo assim: "Como eu vou deixar ele mais jovem?". Não. Eu vejo assim, o que que tu perdeu de sustentação ao longo dos Hum, anos, que se eu pegar uma foto tua de 18 anos, eu vejo que tu não tem mais. entendi. Gordura, músculo, osso, e eu reponho aquilo que tu perdeu. Por isso que eu não transformo. Eu só vou preencher aquilo de fato que foi perdido ao longo dos anos que o envelhecimento te trouxe. Então, automaticamente, se eu vou preencher aonde a gente perdeu essa sustentação, tu vais te sentir mais jovem. Porque se tu Uhum. pegar uma foto e tu fizer uma comparação, tu vai olhar assim: "Ai, é verdade, eu tinha uma bochechinha aqui, mas, Uhum. eu não tinha esse bigodezinho, assim, agora que tá mais evidente". Então a gente vai trabalhar assim. Mas, eu acredito que quando a pessoa quer muito, um rejuvenescimento e tal, aí tem outras coisas para trabalhar antes da É, sim, sim. harmonização. É um grande desafio, é um dos maiores desafios do teu negócio, esse da pessoa que vem querendo um grande rejuvenescimento e tu tem que, lidar com a cabeça dela, porque às vezes vai chegar o paciente que quer muito e vai sair. Tipo, Uhum, pô, não vai ser a doutora Carine que vai fazer isso uhum, aqui, tá tudo uhum. bem. Mas tem aquele paciente que tu precisa trabalhar, aquela paciente que tu precisa trabalhar, porque o trabalho de dentista, de harmonização facial e um pouco de psicólogo ali, né, pra tu Total. mostrar pra pessoa assim: "Pô, talvez, a gente possa tentar isso aqui antes de fazer algo muito mais invasivo". Uhum. Esse trabalho é o maior desafio que tem no instituto ou tu tem outros desafios maiores que ele? É, eu acho que a expectativa de resultado é com certeza um dos maiores desafios, né, porque Uhum, quando tu chega lá: "Ah, eu vou fazer uma harmonização", às vezes as pessoas acham que vai fazer a harmonização e de fato vai sair outra pessoa. entendi. Então com certeza é um grande desafio. Então eu tento alinhar já dentro na consulta inicial, né, a expectativa. Até onde eu posso chegar com o meu trabalho e o que eu vou conseguir transformar e fazer ela sentir. Então, eu trabalho hoje com derretimento da face. Então, geralmente, quando as pessoas se sentem mais com aspecto de cansaço, que tá realmente o rosto mais derretidinho, assim, né? Mais evidente, um bigode muito marcado, eu trabalho nessa transformação. Porque quando a gente se sente com aspecto mais de cansaço, a gente perde a performance em tudo. Uhum, Porque as pessoas te falam: "Ai, estás cansada? Que aconteceu que tu tá cansada?". Cara, ela não tá cansada. É porque no rosto dela tá aparecendo isso. Então, tu vai perdendo um pouco da tua imagem, né, do que tu queres transmitir. E aí eu alinho a expectativa de acordo com o que eu vejo, né, e aí é trabalhar com a verdade, né, colocar pingo no i, que nem eu falo, assim: "Ó, uhum, eu consigo chegar até aqui. Até aqui pra ti é suficiente? Sim, se é suficiente a gente vai junto, eu abraço a causa e vamos até o final". Se eu percebo que: "Ai, não, eu queria um pouco mais", aí a gente já alinha a expectativa e eu trabalho associando talvez cirurgias, ou de fato eu tenho pacientes que a gente já trabalha com processos terapêuticos, uhum. porque tem pessoas que não importa o que tu faça esteticamente, o interno não tá, Bem né, resolvido. bem resolvido, então eu olho para elas com certeza com um olhar humano. Eu não olho só com um olhar de preencher. Porque se eu quero transformar a vida dessa pessoa, eu sei que não vai ser só um preenchedor. Não é mais um número, né? Não é mais um número, né, então eu tenho que olhar ela como um todo, entender a vida dela, o que que ela faz, qual que é a rotina. Então hoje a minha consulta é 2 horas só de consulta, assim, só pra gente conversar, eu entender, dizer assim: "Tá, o teu protocolo, esse é o ideal para aquilo que tu busca", sabe. Entendi. Cara, e tu, na prática, assim, essa mudança de autoestima das mulheres, que é principalmente o teu público, tu vê as mulheres empresárias tendo resultados muito diferentes depois desse protocolo de atendimento? Total, assim, ó, tem mulheres que, por exemplo, nunca gravaram um vídeo, tem empresa. E agora o mercado digital veio com tudo, ou tu tá ou daqui a pouco tu vai sair do mercado, né, Uhum. fato.
nunca pegaram um celular para gravar no Instagram ou era sempre cheio de filtro, sempre cheio de Sim. filtro, quando o Instagram falou que ia tirar os filtros, meu Deus, Um monte de gente se meu desesperou, né? Deus, meu Deus, e agora? Não sei o quê. Então, assim, ter que viver atrás de filtro é um desafio muito grande, Aham. né, porque pela aceitação do público, enfim, e elas performam muito, 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 muito. Não adianta, uma pessoa com confiança, ela vende mais, ela passa uma energia diferente, as pessoas querem estar perto de quem se cuida, as pessoas querem estar perto de quem se cuida, fato. Sim. Então, é loucura, assim, elas chegam no retorno e falam assim: "Cara, as pessoas me perguntando: 'O que que tu fez? Tu tá diferente, mas não sei o que que tu fez'". E não somente o rosto, mas assim, energeticamente falando, ela já tá outra pessoa. Uhum. Ela já se posicionou diferente, porque eu digo que às vezes para algumas mulheres elas só precisam botar uns ml. Fala assim: "Cara, o que tu precisa é uns ml", porque depois que tu coloca, tu te empodera de uma coisa que tu Uhum. achava que tu não pertencia, sabe. Sim, E não, é teu, tu sim. tens por isso que eu gosto de dizer que a gente não pode transformar, a gente tem só que lapidar a beleza que tu já tem, Uhum. sabe. É, Então e nesse assim, caminho tu vai pra essa naturalidade que tu trazes é ali nos isso, teus protocolos, né? exatamente. Cara, tu falou agora ali, a gente tem que pertencer ao que a gente já tem. Eu lembrei que do que tu falou antes, agora tu pertence àquelas tuas amigas que eram antes as patricinhas, Isso, agora é. tu conseguiu, fazer. Tu fez isso, né, porque na tua Uhum, história, uhum. pelo que tu contou pra gente aqui, tu fez pertencer, tu não era a herdeira filha de tal, tu não tinha o sobrenome tal, que tu falou que na Isso. cidade era, aqui Uhum, em Florianópolis, por mais que seja uma cidade um pouco maior também, uhum. existe essa questão do sobrenome, É. né. Carine, nessa, jornada de fazer, que é uma coisa que eu admiro muito, já falei em várias Uhum, entrevistas aqui, quem vê vai me ver repetindo isso, eu admiro muito quem faz as coisas. uhum. O que que te motiva na hora de tomar uma decisão muito difícil? Por exemplo, essa decisão que tu fez da transição da odontologia, pra harmonização facial, por mais que tu já tivesse gostado da harmonização facial antes, tu já meio que viu que aquilo era com que tu ia trabalhar, só que, beleza, tu quer trabalhar com uma coisa, mas se tu tá trabalhando com outra que te dá 3x, tu dá uma balançada, né. Então nessas horas de tomar essas decisões difíceis que tu teve na tua vida, que foram várias, o que mais te motivou? E o que te motiva hoje, né, o que te motivou antes e o que te motiva hoje? O que mais me motivou foi, de fato, passar por aquele processo de ter, ser, e o que que sempre me motivou, na verdade, é ter qualidade de vida, né. E quando a gente pensa em trabalho, em rotina, as pessoas estão cada vez mais imersas no trabalho, 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 e as coisas vão passando, o tempo vai passando. O meu motivo maior é meu filho, óbvio, né, e aí eu caio de novo em família. Então, o meu motivo maior é ter qualidade de vida para aproveitar a minha vida ao lado do meu filho, ao lado do meu marido, de uma maneira mais inteligente, né. Então, eu olho para um cenário e digo assim: "Tá, até quando eu vou conseguir estar aqui? Fazendo o que eu faço, colocando a energia que eu coloco, e o que que me traz de retorno?". Olhando nesse cenário, eu já tenho a minha resposta. Se isso não vai há muito tempo, então eu já vou tomar minha decisão agora, porque aí eu já vou conseguir começar do zero mais cedo. Uhum. Então não adianta, se eu penso que eu vou conseguir até daqui a 5 anos, não me vejo daqui a 10 anos fazendo aquilo, se eu não me vejo 10 anos, porque se Deus me permitir vou viver mais bastante tempo, então eu já vou parar agora. Hoje, no cenário, Karine no instituto. Cara, eu hoje no instituto eu me vejo fazendo, tipo, cara, muita transformação. Daqui a 10 anos lá, talvez não fazendo o que eu esteja fazendo de fato hoje, mas com o instituto aberto. Uhum. Então, o que me motiva hoje é qualidade de vida, estar perto do meu filho, ter essa liberdade financeira também, né, Uhum. e ao mesmo tempo conciliar a transformação, assim, que é algo que faz muito sentido pra mim, é um propósito de vida, assim. Entendi. Tu me falou antes que no começo da clínica odontológica tu tinha alguma dificuldade com indicadores, com a precificação, Uhum. que foi uma precificação que foi feita mais vendo o mercado e menos vendo o que vocês tinham de custo ali na hora, depois tu corrigiu isso. Nesse percurso todo, quais são os indicadores que tu olha, indicadores financeiros? Tem algum que tu mais olha? Tu olha mais para indicador do mercado, tu olha mais para agendamento, faturamento? Quais são os indicadores que tu olha para os teus negócios?
Hoje eu olho muito pro funil, a gente fala, né, funil de vendas. Então a gente tem métricas dentro que elas precisam ser batidas. Então a Uhum, gente tem meta diária, que eu tenho que saber, obviamente que do eu digo, né, agendamento é rei. Então, uhum, tipo assim, se tem agendamento, ok, mas eu sempre tô vendo um funil. A métrica hoje é um funil de vendas que a gente tem já consolidado ali dentro, para que faça sentido as minhas metas. Então se eu tenho uma meta no mês, eu preciso trabalhar todo o funil e eu trabalho com as meninas, com a equipe, né. uhum. "Ó, tu tens que fazer X agendamento por dia, tantos por mês, para que eu tenha um ticket médio X Sim. para eu chegar". Então, hoje o que eu olho todos os dias, diariamente, é o funil de vendas. Processo de conversão, Aham. de prospectar o paciente, ele agendar, ele chegar, ele comparecer, ter a venda e quanto que vai ser o Tu tem uma ticket. taxa de conversão alta para o quanto de agendamento que tem? 75%. 75%. Ah, é bem alto. É bem alto. É bem alto, é uma taxa mas olhando olhando para o teu Instagram e olhando para o teu trabalho, a gente justifica essa taxa, né. Porque a pessoa que te procura, ela vê É, ela já aquilo ali, ela assim: "Tá, eu sei que eu quero isso daqui, que é uma coisa mais natural, do que uhum, uma coisa um pouco mais invasiva, um pouco mais transformadora de fato, ali, no sentido literal". Carine, tu me falou ali: "Eu me vejo no instituto por muitos anos". uhum. Eh, e isso é uma coisa que, olhando a tua trajetória que tu falou agora, e te conhecendo como cliente, eu também te vejo no instituto por muitos anos, porque é uma coisa que é a tua Uhum. cara de fato, assim, Sim, eu sim, olho o instituto, olho o trabalho, assim: "Ah, isso aqui é a Carine". sim. O que que tu vê para o futuro desse mercado de harmonização facial? Porque, eh, como eu sou leigo nisso, o meu entendimento de harmonização facial e do mercado de estética é pelo que eu vejo na rua. Sim. Então, eu já vi na rua muitas mulheres iguais. Hoje essa quantidade de mulheres iguais está diminuindo um pouco. Então, Uhum. como elas não estão mais tão iguais, eu já não sei mais o que o mercado para onde o mercado está indo. Só sei que aquilo diminuiu. Sim. Para onde que tu acha que esse mercado vai? Qual que é o futuro? O que que tu tá vislumbrando para o futuro desse mercado? A exigência, né, a exigência do paciente de não transformar. Então as pessoas estão chegando cada vez mais: "Ah, eu quero fazer, mas eu não quero parecer que fiz", ou "Eu não quero que fique muito exagerado". Uhum, Cada vez mais isso vai acontecer, a naturalidade vai imperar, por quê? Porque a sociedade quer isso. Então, hoje a tua imagem vende, a tua imagem importa. Cuida da tua imagem, eu sempre falo: "Cuida da tua imagem". Se pudesse dar um conselho, cuida da tua imagem, porque aonde tu estiver, como tu estiver, a tua imagem vai importar muito. Então eu acredito que no mercado, cada vez mais, vai exigir esse senso estético, de tu sim. olhar para a pessoa e falar assim: "Não, tu não precisa de um preenchimento labial, tu não precisa disso, tu pode fazer outra coisa que vai". Então o mercado vai ficar cada vez mais exigente dessa forma eu acredito que isso, assim. Tu acredita que a naturalidade é o que vai reinar aí para os Com próximos certeza, com 10 certeza. anos? É, porque hoje a gente vê, a minha esposa até que fala que existem as mulheres que são tudão. Ela tem Uhum. muito cílio, muita boca, muito cabelo, Isso, é tudo muito assim, quando ela isso. chega de fato. Eu vejo um pouco mais de beleza numa coisa mais natural. E, pelo que eu penso, assim, não é nem só um pouco mais de beleza, é um pouco menos de agressividade na hora da chegada. Tu acredita que essa naturalidade que as tuas clientes têm depois de fazer isso, que tu falou: "Pô, essa naturalidade com essa naturalidade elas se sentem melhor, elas vendem mais". Tu acredita que essa naturalidade, na hora que elas chegam, faz a diferença sem que elas nem falem nada? Sim, hoje, se tu for comprar de alguém, tá, vamos botar um cenário da grande maioria, assim, da população, ela tem que se conectar um mínimo com essa pessoa. Então essas pessoas que têm, né, o tudão, elas vão vender para pessoas específicas, Uhum, né, mas a grande maioria das pessoas, elas querem se sentir confortáveis aonde elas estão. Então se tu chegar pra uma pessoa extremamente montada, às vezes tu não consegue nem confiar nela, porque tu pensa assim: "Cara, ela tá toda por trás de uma armadura, toda por trás". Então, assim, eu acredito fortemente que quanto mais tu aceita que a tua imagem, por si só, tu não precisa colocar, 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 tu precisa colocar o que tu perdeu, uhum. mas não colocar o que tu já tem, adicionar mais.
cada vez mais vai vender mais, cada vez mais tu vai ter credibilidade, tu vai ter autoridade naquilo que tu faz, porque as pessoas te olham como uma pessoa que se cuida. E se cuidar não significa transformar. Se cuidar significa tu aceitar e poder melhorar aquilo que tu já tens. Doutora Carine Dourado, muito obrigado pelo Hum, teu tempo, muito obrigado pela troca. Tu me ensinou muito sobre esse mercado de coisas que eu uhum, não imaginava. Conheço a trajetória da tua família, a tua trajetória. Sei que uhum, tudo que tu falou aqui é o que vocês são, é o que vocês vivem, né? Que é a simplicidade. Olhando para tua mãe, olhando para o teu pai, olhando para o teu irmão. Acredito que os filhos do teu irmão também vêm nessa mesma pegada. Muito obrigado mesmo. Eu quero que tu deixe um recado, não só para quem está empreendendo nisso, mas eu quero que tu deixe um recado para as mulheres que estão precisando fazer essa transformação da forma que tu fazes e ainda estão sentindo algum medo. O que elas podem desbloquear fazendo isso? É isso que eu quero que tu deixe esse recado, porque como tu é uma pessoa que faz um trabalho muito lindo com isso, uhum. eu acredito que seja um recado muito legal de tu passar para as mulheres. Ah, assim, ó, o que que eu bato muito na tecla é do cuidado, né, do autocuidado. Então, às vezes a gente escuta de várias pessoas: "Ah, não faz, é caro, tu já é bonita", e só a gente sabe o que a gente gostaria de melhorar. E não é o que o outro fala, é o que você vê no espelho. E você tem a oportunidade, cada vez mais tem a oportunidade, cada vez está mais acessível a isso. E às vezes eu falo: "Cara, às vezes tu olha para o investimento, tu investe com tanta coisa que não vai fazer mudança, na tua confiança, no teu trabalho, no teu dia a dia, no teu relacionamento, que tu esquece, que tu acha que é algo inatingível, que não é para mim. E aí tu fica numa bolha do que não é pra mim, não é pra mim, os anos vão passando, tu vai vendo as pessoas muitas vezes do teu lado ficando mais bonitas e tu te sentindo cada vez pior. Então se eu pudesse falar pra essas pessoas é: "Cuida de ti, cuida de ti", talvez não seja harmonização facial, talvez não seja, mas começa por você. Porque se tu começar por você, se tu tiver um autocuidado, tu só vai ser apta pra cuidar do outro se tu cuidar de si. Então é mais ou menos isso, assim. Entendi. Muito Eu que obrigado. agradeço, obrigada a Show. vocês. Diz que gravou.